quanta coisa enche a nossa mente e de dor e deixa tudo assim nebuloso, conturbado, esquisito, e a gente não sabe muito bem por onde ir. Aliás, a gente faz tantas reflexões, como agora há pouco eu estava te falando e te provocando, inclusive, a pensar em coisas que a gente fala, mas não para pensar nas implicações reais, como, por exemplo, a vida a realidade é uma projeção nossa. Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu mundo, e não é mentira, é obviamente. Cada um tem o seu mundo, o jeito que você vê as pessoas, o jeito que você vê a vida, o jeito que você vê os acontecimentos, é absolutamente seu, não é errado, mas é o seu jeito. Você descreve determinado cenário a partir de uma perspectiva corretamente, mas quem enxerga o mesmo cenário em outra perspectiva descreverá outro cenário. Quem é que está mentindo? Quem é que está falando a verdade? Todo mundo está falando a verdade dentro do seu limite. E o seu limite é o lugar onde você está. O lugar onde você está não é somente um lugar geográfico. O lugar onde você está é o ponto da existência que você se coloca. Até onde você se permite ver, até onde você se permite caminhar, até onde você permite enxergar. E isso é balizado pelas suas limitações, as suas autolimitações, as suas fronteiras. E isso é para todo mundo. Nós vivemos com os nossos valores, as nossas escolhas, as nossas certezas, e todas elas balizadas e todas elas tangenciadas pelos nossos limites. Ninguém tem consciência absoluta e plena sobre nada. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem: vamos agora ser conscientes, somos seres iluminados de luz. Mas vem cá, você pode ter acendido alguma luzinha de vagalume, mas ela é pequena. Porque todos nós somos limitados por nós mesmos. Você vive com seus limites, você vive com as suas escolhas, aquelas que você chama de escolhas morais, de escolhas éticas, de escolhas de bom senso. São limites seus, eu não estou questionando, eu não estou dizendo que você não deve ter, eu tenho as minhas. Eu tenho os meus limites, os meus freios éticos, morais, os meus impedimentos, mas eu tenho absoluta consciência de que são escolhas minhas. Eu não tenho nenhuma necessidade de absolutizar os meus limites e dizer é porque Deus quer. Todo mundo tem que ser. Não, são limites meus. Há certas coisas que eu não faço, há certos posicionamentos que eu não tenho, há certas inclinações que não são as minhas, porque são limites meus, são certos, são errados. Não se trata disso, são escolhas. Agora, na medida em que eu caminho, a minha perspectiva muda e eu pretendo caminhar para frente para enxergar mais. Eu pretendo me aproximar dos cenários para enxergá-los de forma diferente. E às vezes eu preciso me afastar dos cenários para enxergá-los com mais abrangência. Esse movimento faz parte também. E na medida em que isso acontece, eu mudo as minhas escolhas. Eu mudo os meus sinalizadores interiores, que eu posso chamar de morais, de impedimento, de ética, do que quer que seja. Mas são sinalizadores, são balizamentos interiores a partir das minhas escolhas. Agora, a maioria não faz esse movimento. Por isso é necessário leis, por isso é necessário colocar ali o certo e o errado, porque quem é que está disposto a arcar com as implicações das próprias escolhas e assumi-las como reflexos e como extensões de você mesmo? As suas escolhas denunciam quem é você. Os seus limites denunciam quem é você. E os limites não são apenas as escolhas que eu faço em relação aos meus posicionamentos na vida, mas é aquilo que eu creio, é aquilo que eu descreio, é aquilo que eu defendo, é aquilo que eu critico, é aquilo que eu simpatizo ou antipatizo. No fim das contas, tudo isso está mostrando não o objeto da crítica, da simpatia, da antipatia ou do que quer que seja, ou da crença ou da descrença. Não se trata disso. Por isso que eu acho tão engraçado quando eu vejo discussões, debates acalorados entre, por exemplo, ateus e cristãos. Um tentando provar que Deus existe, outro tentando provar que Deus não existe, e os dois falando de si mesmos. Os dois falando de si mesmos. Um projetando na crença e o outro na descrença. Mas no fim das contas, trata-se dos envolvidos ali. A gente sempre está se expondo, a gente sempre está se confessando na vida a partir do que escolhemos ser.
Então não entre em crise, por exemplo, com seus pensamentos, com as suas crenças, com as suas descrenças, quando você muda de opinião, quando você muda de perspectiva, porque trata-se disso de você mesmo. Não da humanidade, mas de você. Não de Deus, mas de você. Sempre de você. Enxergue-se a partir desses sinalizadores que a vida faz questão de nos dar, de nos mostrar, e reconheça-se. E a partir disso, faça suas escolhas consciente, pacificado, sabendo que são escolhas, sempre escolhas. No meu caso, a grande parte das minhas escolhas também tem a ver com o limite do outro. É uma escolha minha. Eu prefiro não atropelar o limite do outro. Eu prefiro não achatar ou não confundir, no mau sentido, porque é o bom sentido para confundir também, a consciência do outro. Eu prefiro não afrontar. É uma escolha minha. É a escolha mais correta? Não sei, é a minha escolha. Pode ser que amanhã eu mude? Pode, eu mudo. O mundo muda, o mundo está em movimento, a minha consciência está em movimento. Como eu falava no começo do programa, nós só vemos limitadamente. Tudo que eu vejo é um pálido reflexo. Tudo que eu acho que é abrangente em mim, eu sou um cara que ama abrangentemente. Mentira, eu sou fragmentado. Nada em mim é integral. Nada em mim é abrangente. Nada em mim é absolutamente profundo. Nada. O que eu tenho são reflexos, o que eu tenho são lances, o que eu tenho são lapsos, são flashes, são apontamentos. E o meu movimento, pelo menos essa é a minha tentativa, é a partir dos pequenos reflexos, dos apontamentos, por menores que sejam, enxergá-los e deles partir para um maior, e enxergando cada vez mais. Agora existe um fenômeno esquisito, sabia? Isso vale para tudo, isso vale para tudo. Quanto mais eu enxergo, quanto mais eu vejo, quanto mais livre eu me sinto nas possibilidades de reflexão, de pensamento, de limites, de escolhas, quanto mais livre e selvagem eu me sinto, mais consciente também de que eu não vejo. Para tudo. O grande matemático é aquele que sabe que falta muito ainda para ele se tornar o matemático. O grande cientista é aquele que sabe que tudo que ele conhece é muito pouco diante de todas as possibilidades a serem exploradas pela ciência. E assim vale para tudo. O grande sábio é aquele que sabe que não sabe. O grande sábio é aquele que sabe que convive com os seus limites e deles faz boas escolhas. E não tenta ficar pregando os seus limites nas tábuas das consciências alheias, como se fossem leis e mandamentos morais, éticos, espirituais, religiosos, ideológicos, políticos ou de qualquer outra natureza para serem seguidos. Esse não é o sábio, esse é o inseguro, que tenta legitimar aquilo que ele não crê a partir da crença do outro, e aí criar articulações de poder, de controle. Então ele vai pregando ali, ó, tá, essa é a verdade na mente de um, tá, essa é a verdade nessa tua mente, e todos devem aceitar aquilo que não cabe nem naquele que está tentando promover essa pseudo-verdade. Então, diante disso, a gente muitas vezes se sente confuso, se sente perdido, e o interior pode ser que fique conturbado. Eu vou ler um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã que fala sobre enxergar quando o interior está conturbado. Pode ser por questões de reflexão, de olhar, de consciência filosófica, ou pode ser por um problema tópico, pode ser por uma dificuldade, pode ser por uma impossibilidade, um impedimento na vida, enfim. E eu quero te estimular a acompanhar comigo esse texto do Mensagens que Chegam pela Manhã, na esperança que te faça bem. Como enxergar quando o exterior, ou o interior, ou melhor, está muito conturbado? Não espere que o trabalho melhore, que o relacionamento dê certo, que o caminho apareça, se sua mente está produzindo apenas ruídos. Se você não ouve nada além de seus barulhos, não enxerga nada além dos seus medos. Vamos combinar uma coisa? Primeiro, antes de qualquer coisa, se aquieta. Não faz nada. Não corra, não se esforce, não se desgaste, não se atormente. Isso não vai resolver. Antes de tudo, se aquiete. Pare, ouça, veja, sinta. É fundamental que primeiramente aprenda a gostar de você, a se conhecer. E para isso é fundamental que você fique em silêncio.
Não importa qual seja a razão de seus desgastes, você nunca vai entender enquanto estiver assim, agonizante, amargurado, barulhento. Aquiete-se. Pare de ouvir a sua mente, as suas dúvidas, os seus titubeios. Aquiete-se, esse é o primeiro passo. Quando se aquietar interiormente, quando parar de dar bola para as ameaças da sua mente, produzidas artificialmente, dizendo que é isso ou aquilo, usando o fruto, ou melhor, o futuro como projeção, o passado como condenação, tudo será absolutamente mais claro. É você quem produzirá quem produz, ou melhor, toda essa confusão. Isso é fruto dos seus pensamentos que se confundem e se projetam no seu caminho, na sua vida, nas suas escolhas. O mundo lá fora, a realidade, está apenas reproduzindo o mundo de dentro. É sempre assim, não adianta arrumar o lado de fora, entrar em embates e discussões ideológicas acaloradas, apontando quem é que está certo, quem está errado, você é um safado e eu sou o certo. Não adianta. Não adianta tentar arrumar o mundo de fora, porque é o de dentro que não pode continuar nessa confusão. É como passar perfume, por exemplo, trocar de roupa e continuar sujo, não tomando banho, suado. De nada valerá optar por soluções mirabolantes, planejar caminhos, se desgastar com algo que com o tempo, como tudo, se modificará, se moldará e corresponderá ao que você é por dentro. E vai mudar e vai deixar de fazer bem e vai produzir mais angústia, a não ser que você perceba agora e comece por tudo onde a realidade de fato acontece, onde tudo é real, a sua interioridade, que se projeta para o lado de fora, mas entenda, o real não é o lado de fora. O lado de fora é reflexo. O real é o lado de dentro. O lado de fora modifica radicalmente as suas impressões, o seu olhar, as suas opiniões, na mesma proporção que você muda o lado de dentro. Procure alimentar a sua mente, então, com bons pensamentos. Pare de comer preocupações. Ouça boas músicas, veja bons filmes, leia bons livros, sai de casa, vai à natureza, se expõe ao sol, veja a gente, sinta a vida. Cuide de si mesmo, é isso que você precisa fazer agora. Seu problema não é aquilo que te inquieta, mas o seu problema é você, são seus pensamentos. Reflita sobre isso. Será o princípio do aquietamento, de uma revolução que vai explodir de dentro para fora, mudando o seu jeito de enxergar, alterando profundamente a sua relação com a vida. Sim, é disso que você precisa. Vamos começar?